Tradicionalmente, os movimentos, digamos assim, dentro das universidades estaduais têm sido por salário e condições de trabalho. Nossas reivindicações, como trabalhadores do ensino, não são separadas, primeiro, das reivindicações dos trabalhadores brasileiros em geral, e, em segundo, da reivindicação dos nossos colegas das universidades federais. Então nós temos que contribuir, ao mesmo tempo em que o Sindicato Nacional contribui para defender os nossos interesses, os interesses das universidades estaduais, tá certo? No Congresso Nacional. Desde o momento em que o Andes nasce ainda como associação, já estão presentes universidades estaduais. As primeiras que estiveram presentes são as universidades paulistas e do Rio de Janeiro. Mas logo que a associação se transforma em sindicato nacional, corpo docente de algumas universidades estaduais que já tinham associações docentes, se incorporam ao Sindicato Nacional. E essa incorporação de algumas associações docentes que das universidades estaduais, que já existiam mesmo antes da formação do Sindicato Nacional, é que dá corpo ao setor das estaduais, em seguida a incorporação de universidades municipais e agora da distrital. Esse corpo ele é importante ao adentrar ao Sindicato Nacional, porque o Sindicato Nacional ele tem uma grande importância para o nosso setor, no sentido de que, apesar da fragmentação que existe, porque cada docente de cada universidade estadual, municipal, distrital ter um patrão diferente, é o Andes que consegue unificar um projeto de universidade e propostas nacionais que dão corpo à ideia de universidade que nós construímos num sindicato nacional. Se nós não tivéssemos o Andes, as lutas dos docentes das universidades estaduais, municipais e distrital, seriam lutas totalmente dissociadas, mais fragmentadas ainda, sem a possibilidade de alcançar e conquistar junto a esses governos pautas que, por meio das trocas e das deliberações que nós aqui tiramos no Sindicato Nacional, não conseguiríamos lutar pela universidade que queremos. Para falar do histórico de lutas do Fórum das Seis, eu acho que é importante nós retomarmos o contexto de criação das associações de docentes da USP, Unesp e Unicamp. Todas foram criadas num contexto de resistência à ditadura militar. Uma pessoa que contribuiu enormemente para a criação das associações de docentes, não só das estaduais paulistas, mas também do Brasil todo, foi o Antônio Cândido, que tinha uma grande atuação na SBPC à época e também contribuiu para a criação da Andes em 1981. Em 1988, houve uma grande greve do funcionalismo estadual de São Paulo e as universidades participaram ativamente desse movimento. Chegamos a ficar cerca de 60 dias em greve, num grande movimento de resistência da comunidade universitária das 3 universidades paulistas. O governador Orestes Quércia, à época, no final desse ano, em 88, declarou que ele não queria mais negociar com as universidades, porque, dentre outras coisas que ocorreram no movimento, houve uma forte repressão policial em frente ao Palácio dos Bandeirantes, em outubro, no final de outubro de 1988, que ganhou, grande repercussão
E isso fez com que o governador Quercia, então, pensasse um modelo para que não tivesse mais que negociar conosco. Então, em fevereiro de 1989, foi publicado o chamado Decreto da Autonomia, que estabelecia não só os elementos da Constituição de 1988, referente ao artigo 207 da Constituição, né, que define a autonomia, mas também criava uma instância em que as entidades representativas de servidores técnicos, administrativos e docentes fariam as negociações com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, o CRUESP. Desde então, a gente negocia diretamente com as reitorias das universidades. Nós conseguimos negociar as pautas de interesse do conjunto das categorias da nossa comunidade universitária diretamente com as reitorias, independentemente de ingerências do executivo. Isso, na nossa opinião, é bastante importante e é uma forma concreta de executar a autonomia universitária conforme previsto na Constituição de 1988. O Decreto da Autonomia também estabeleceu um percentual da arrecadação da cota parte do Estado, do ICMS, a ser repassado diretamente para as universidades. Esse é um aspecto fundamental na garantia de orçamento adequado às universidades. Obviamente, esse percentual está aquém do necessário para que a gente tenha condições adequadas de trabalho, reajuste salarial adequado, né? Então a gente luta há muitos anos para que haja um aumento desse percentual. Mas o fato de haver um decreto que define que a partir do ICMS nós vamos fazer os cálculos para os repasses dos orçamentos para as universidades é um aspecto absolutamente fundamental. A autonomia sem democracia é autonomia das reitorias fazerem o que quiserem com o dinheiro. Então, nós que temos autonomia na Universidade de São Paulo, não temos democracia. E a democracia não é aquilo que a gente sonharia, nem na Unicamp, nem na Unesp. Então, você tem que ter autonomia e tem que ter democracia. Você tem que ter autonomia, você tem que ter controle social, tá certo, sobre o que está acontecendo. Porque senão vira a autonomia da oligarquia que controla a instituição. Então, autonomia e democracia juntos. Autonomia e democracia juntos, sempre juntos. E, portanto, nós temos uma batalha não desprezível pela frente, né? Uma batalha não desprezível. Com a recente, mais ou menos, né? Recente do ponto de vista temporal, fascistização razoavelmente generalizada do Brasil, e não é só aqui, tá certo? Não é só aqui. Essa conversa ficou ainda mais difícil, ainda mais complicada, ainda mais... Ou seja, nós temos lutas... Quer dizer, a luta continua. Qual luta? A mesma. A Universidade do Distrito Federal ela estava prevista na legislação desde a década de 90, né, e levou quase 30 anos para que ela fosse implementada, né? Então, em 2021, a universidade foi finalmente criada. Em 2022, nós tivemos o primeiro concurso, né, para professores efetivos da carreira de magistério superior do Distrito Federal. O Distrito Federal era um dos poucos estados, né, do Brasil que ainda não tinha uma universidade, né, própria. Além disso, a gente entende também que o governo do Distrito Federal abriu a universidade, mas não tem se preocupado em permitir que essa universidade ela cresça, se expanda e funcione como uma universidade pública, democrática, de referência, de qualidade e popular. Então, o que a gente tem vivido atualmente aqui na universidade é que a comunidade universitária, tanto os docentes quanto os discentes, eles não têm autonomia nem espaço para participar na construção desse projeto, né? A gente não tem acesso a nenhum espaço de deliberação e de tomada de decisão, e todo o projeto tem sido construído de forma unilateral por parte do governo do Distrito Federal. Por sermos uma seção muito nova, uma universidade muito nova também, tudo começando no início,
dá para perceber que a gente já começou com muita luta, né? Muito mobilizados por questões de muita precariedade, né? A UNDF é uma universidade que já começa muito precária. Talvez por isso, né, tenhamos mais de 70% dos nossos professores já sindicalizados, o que é uma grande conquista. A questão da liberdade de cátedra, que também temos, a universidade foi conformada com uma metodologia muito própria, com modelos próprios, apostilas prontas, e da gestão democrática, né? A luta pela implementação dos conselhos e dos colegiados, cumprindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê 70% de docentes. Hoje a gente não está nem perto disso e nem temos ainda o nosso conselho. Em agosto deste ano, a Lei de Autonomia da UEPB completou 20 anos da sua promulgação. Essa importante conquista foi graças a muita luta da comunidade acadêmica e, em particular, da UEPB. Graças à Lei de Autonomia, que a Universidade Estadual da Paraíba despontou como importante protagonista, né, no cenário acadêmico e científico da região. A universidade conseguiu ampliar o número de mestres e doutores, que mudou consideravelmente o cenário acadêmico, né, com a expansão de cursos de graduação, de cursos de pós-graduação, de pesquisa, de atividades de extensão, de clínicas também. Foi também graças à Lei de Autonomia que tivemos importante conquista, que foi o nosso PCCR, né, o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração. Porém, passado um período, de certa forma, que a gente chama de pujança, né, aqui na UEPB, o financiamento, né, público, o orçamento da universidade tem sofrido um revés a partir do não cumprimento da Lei de Autonomia por sucessivos governos do Estado. O próprio Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, constatou, né, que de 2013 a 2023, sucessivos governos do Estado não têm cumprido a Lei de Autonomia, ou seja, não têm repassado os 3% para a universidade organizar-se, né, internamente, planejar suas atividades de ensino, pesquisa, extensão. Então, nesse sentido, o não repasse dos 3%, conforme definido em lei, tem atacado frontalmente a autonomia da universidade, tem gerado impactos negativos, né, na própria das atividades de ensino, pesquisa, extensão, né, na própria infraestrutura, que não tem tido dinheiro, não tem tido recursos para a melhoria da infraestrutura, das condições de trabalho, da assistência estudantil, né, que a cada ano diminui o repasse de recursos para assistência estudantil, graças a esse processo de desfinanciamento patrocinado por sucessivos governos. A universidade, o NIRG, ela é uma universidade pública e municipal. Existe a fundação, o NIRG, que é regida por um presidente, que é indicado pelo poder público municipal, ou seja, pela prefeitura, e existe a universidade, que é gerida pela reitoria e é eleita pelos seus pares. Eu quero destacar aqui algumas lutas que o sindicato vem travando ao longo dessa gestão, né? Autonomia universitária pelo final da lista tríplice. A manutenção do regime de dedicação exclusiva, que vez ou outra vem sofrendo ataques, como retirada desse regime de trabalho, como a troca por uma gratificação. Nós temos também uma luta lá pelo fim do ponto eletrônico, que foi instituído na nossa universidade para controlar o ponto do professor, né? Então isso aí é muito importante que a gente lute, e é uma bandeira de luta do sindicato para acabar com esse ponto eletrônico. Temos também uma reforma da Previdência que está engavetada, mas que provavelmente esse ano ainda, ou no máximo o próximo, vai ser implementada, que vai nos afetar gravemente. As questões importantes continuam exatamente as mesmas que eram há 40 anos atrás. Democracia continua fundamental. Autonomia, do mesmo jeito que as estaduais paulistas têm aqui,
continua fundamental. Condições de trabalho continuam fundamentais. A questão do tratamento dado aos estudantes continua absolutamente fundamental. As questões continuam as mesmas. Elas continuam as mesmas. E, portanto, às vezes a gente olha para a pauta, a gente olha para uma pauta de reivindicação e diz assim, mas peraí, isso é igual a de 2 anos atrás, mas é que os problemas são iguais a de 2 anos atrás, de 4 anos atrás, de 15 anos atrás, a de 20 anos atrás. Foi adicionado também, de forma agora mais recentemente, as questões de gênero, foram adicionadas às reivindicações, as questões raciais foram adicionadas também, são todas questões importantes. Ou seja, há um progresso do ponto de vista, há um progresso, da minha opinião, do ponto de vista de visão um pouco mais global da sociedade. Mas a visão originária disso continua a mesma. E é por isso que ela se expande. Ou seja, nós somos trabalhadores intelectuais, exceto aqueles colegas meus ou colegas minhas que vivem de renda e que não são muitos, todos e todas têm que vender a sua força de trabalho para poder viver. Isso é a definição de trabalhador. Portanto, quando defendemos no âmbito nacional que educação não é mercadoria, nós levamos essa pauta, essa bandeira para todo o Brasil. E só conseguimos levar isso para todo o Brasil porque existe o ANDES, Sindicato Nacional. Quando nós defendemos 10% do PIB para a educação como uma bandeira nacional e levamos essa defesa em todas as esferas da educação, seja no âmbito da educação básica ou não, nós construímos nos estados, nos municípios, principalmente com a articulação de outros setores da educação, uma pauta nacional. Pauta essa que só se fortalece a partir de decisões tomadas no Sindicato Nacional. Nós também criamos uma poderosa capacidade de solidariedade nas lutas que levamos a cabo. Quando uma seção sindical do nosso setor entra em greve, nós fazemos questão de afirmar e reafirmar que é o ANDES Sindicato Nacional que está em greve. Nós temos no Paraná, e esse é um ganho que eu quero aqui enfatizar, as articulações, seja no campo das ações políticas, seja no campo das ações jurídicas, né, dessas 6 seções sindicais que congregam o comando sindical docente. Então, o comando sindical docente é extremamente importante enquanto essa instância coletiva
que venham ao mesmo tempo analisando, denunciando o processo de ataque da autonomia universitária, da precarização das nossas condições de trabalho, da perda de direitos que estão sendo, que está ocorrendo de forma muito premente, mas enquanto essa instância coletiva. É importante também frisar que nós temos um governo de forte orientação neoliberal e privatista, que ataca veementemente os serviços públicos e, sobretudo, as universidades. Em relação às universidades, esse governo gerencia, organiza esses ataques sob a legislação recentemente aprovada, a Lei Geral das Universidades, a LGU. A Lei Geral das Universidades é um brutal ataque do governo Ratinho Júnior contra 7 universidades estaduais do Paraná, imposta de forma autoritária e contra a vontade das comunidades universitárias. Essa lei, em especial, ataca a autonomia universitária, restringe a dedicação exclusiva, tira vagas de docentes do sistema e coloca em risco o funcionamento de uma série de cursos que podem ser unilateralmente fechados pelo governo. As 7 seções sindicais do Paraná enfrentam a LGU desde a sua proposição inicial até a sua implementação. Nós enfrentamos isso de maneira jurídica, mas enfrentamos isso, sobretudo, realizando a luta coletiva. Para tal, nós realizamos recentemente o 3º seminário estadual, que avaliou a implementação e os impactos negativos da LGU, e estamos organizando ações que vão ocorrer no ano inteiro de divulgação e enfrentamento contra a Lei Geral das Universidades no Paraná. O Fórum dos Docentes das Universidades Estaduais da Bahia cumpre um importante papel na construção de pautas unificadas, no fortalecimento da relação do ANDES com as seções sindicais da ADUSC, a ADUSB, a ADUFES e a ADUNEB e no encaminhamento das resoluções que são aprovadas no Congresso e CONAD do nosso Sindicato Nacional. Nós temos 4 universidades, 2 delas com multicampia, o que significa dizer que nós temos algumas singularidades, mas nós temos elementos comuns. Queria dar um primeiro destaque sobre a importância do Fórum das ADs na nossa luta, lembrando que temos aí algo em torno de 23 anos de uma construção coletiva. E ao falar de construção coletiva, eu destaco qual é a primeira importância do Fórum das ADs. Ele unifica uma luta, apesar das singularidades das nossas universidades, mas para fora, para o governo do estado, nós aparecemos de forma unificada. Para dar um exemplo mais do que representativo, foi através da luta do Fórum das ADs que nós conquistamos o atual Estatuto do Magistério Superior. À época, inclusive, a partir de 3 greves contra um governo duro que convencionou se chamar de carlismo. Esse fórum é também reconhecido pelo governo. Não à toa o representante ou a representante do governo que está negociando com o movimento docente baiano, ele não entra em contato com as ADs, ele entra em contato com o Fórum das ADs. Julgo também ser importante destacar que a própria organização do ANDES Sindicato Nacional, além do reconhecimento e do incentivo de constituição de fóruns como este, mas a própria organização do ANDES incentiva esses movimentos. Veja, nós temos um sindicato nacional que unifica todas as seções, mas isso não impede que a gente tenha o setor das estaduais, isso não impede que a gente tenha o encontro das regionais, isso não impede que a gente tenha uma discussão singular. Logo, guardadas as devidas proporções e especificidades, essa forma de organização do Sindicato Nacional do ANDES serve de influência para a gente construir o que existe no Fórum das ADs. Ele nos unifica estadualmente, sem passar por cima das singularidades que nós temos em cada AD. E talvez o melhor exemplo disso é como a gente constrói as nossas pautas. Nós nos reunimos no Fórum das ADs, tiramos eixos de discussão, levamos para aquilo que a gente chama de encontro das UEBA, que acontece a cada 2 anos, é um encontro aberto, que se discute os rumos do movimento a partir desses eixos tirados no fórum. Isso retorna ao fórum para sintetizar o que saiu desse encontro e construir uma pauta. Voltamos para as assembleias de base das 4 seções sindicais e o que sobe das assembleias nós sintetizamos e construímos uma pauta. Isso só é possível fazer por conta do Fórum das ADs. Nos momentos dos anos 90 e até o início dos anos 2000, o setor se reunia com muito pouca regularidade.
seções sindicais e a coordenação, com a participação de algumas seções sindicais, mas não de todas. E apesar do esforço que a coordenação do setor fazia, essas reuniões não tinham a presença e a importância no sindicato que o setor poderia ter, visto que as seções sindicais do nosso setor se espalham por todo o Brasil e tem uma capilaridade muito grande junto à categoria por conta, por exemplo, das questões da multicampia, das universidades multicampus, e essa inserção, obviamente, não aparecia tanto no Andes. Eu entendo que o grande salto do nosso setor, do setor das IEs e INESIDs, foram os encontros nacionais. A realização, a permanência, a regularidade dos encontros nacionais realizados a todos os anos. Esses encontros nacionais foram adquirindo uma robustez e se tornaram o principal espaço de acúmulo do setor das IEs, IMES, IDES nos inícios dos anos 2000. A partir de então, as coordenações trazendo para o debate mesas, painéis, as sessões sindicais, debatendo questões como autonomia, financiamento, condições de trabalho, gestão democrática dentro das universidades estaduais, além da multicampia, foi trazendo esses debates à tona. Nós começamos, de fato, a entender melhor o funcionamento das universidades estaduais, municipais e agora distrital, e a partir desse raio-x geral que nós começamos a desenvolver, a fazer nos encontros nacionais, nós, então, demos um grande salto na perspectiva de construir pautas nacionais para o setor. Essas pautas nacionais envolveram, portanto, a luta de forma mais organizada para enfrentar os ataques dos diversos governos estaduais, municipais e agora distrital em relação aos nossos direitos, em relação à nossa carreira, em relação à possibilidade de sentar na mesa de negociação com os diferentes governos e mostrar a disparidade salarial de um Estado em relação a outros. Essa construção, portanto, nacional que o setor vai adquirindo a partir desses encontros nacionais nos dão a possibilidade de, com mais argumentos, nós podermos discutir essas questões que consideramos fundamentais. Infelizmente, nós gostaríamos de dar um bom dia, mas a notícia que temos para dar não nos permite. Nós temos, na verdade, uma denúncia muito grave para fazer aqui ao plenário. O governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, mais uma vez reafirmando a sua postura truculenta, mais uma vez desrespeitando o legítimo direito de greve, mais uma vez descumprindo a decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, realizou novos cortes nos salários dos docentes da nossa universidade que estão em greve há mais de 2 meses. Em nome de toda a nossa categoria, em nome de todos os professores e professoras da Universidade Estadual do Piauí, em nome da nossa seção sindical ADSESP, em nome do Antissindicato Nacional, nós queremos repudiar com toda a veemência essa postura truculenta do governador Rafael Fonteles. Queremos, inclusive, dizer que a situação se torna mais grave ainda, porque os novos cortes, eles acontecem no momento em que está sendo realizada uma mesa de conciliação judicial e que na primeira mesa o próprio governo
assumiu o compromisso formal de não realizar descontos e realizou novamente. Portanto, o governador Rafael Fonteles tem a marca registrada na sua história do autoritarismo e da truculência. Em suas diversas lutas, docentes das universidades estaduais, municipais e distrital têm enfrentado uma dura política de criminalização. Ameaçar, tentar silenciar e perseguir tem sido a receita dos diferentes governos estaduais frente às mobilizações da categoria docente. A contradição colocada no estado do Ceará reflete o cenário nacional no âmbito da educação. O movimento de criminalização das greves e dos dirigentes no estado do Ceará é algo preocupante, porque o governador Eumano de Freitas é um homem que tem sua trajetória ligada ao movimento social, ao movimento dos trabalhadores sem terra. Essa atitude de criminalizar e de perseguir dirigentes coloca em xeque todo o sindicalismo no estado do Ceará. Ingressamos no movimento paredista com uma greve no início de março deste ano. Imediatamente, tanto o governo quanto a Universidade Estadual de Goiás demandaram ao Tribunal de Justiça a ilegalidade da greve. Tal busca foi prontamente atendida pelo Tribunal de Justiça, de tal forma que o desembargador tentou apresentar uma série de elementos que buscavam qualificar o movimento paredista como um movimento ilegal. Conseguimos debater todos eles. Importante frisar que essa tentativa de intimidação não se fez valer aqui na Universidade Estadual de Goiás, porque continuamos com as mobilizações em nossas unidades universitárias e nossos campos. Esta ofensiva por parte dos governos e de seus braços, que correspondem aos seus desejos de desorganizar a luta das docentes e dos docentes, mostra o quanto nós podemos continuar e devemos continuar firmes na nossa luta. Não vão nos intimidar. O regime de recuperação fiscal foi implementado nos estados do Rio de Janeiro, o primeiro estado a aderir, Goiás, Rio Grande do Sul. Atualmente está tendo uma luta importante dos servidores públicos do estado de Minas Gerais para frear a implementação desse regime por lá. A luta contra o regime de recuperação fiscal dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais impacta diretamente o nosso cotidiano e a nossa vida enquanto docentes. Ele nos atinge por diversos pontos, né? O primeiro deles é o congelamento dos nossos salários. A proposta, que já foi até inclusive revista no governo federal, é de 9 anos sem reajuste salarial, sendo que no momento atual as nossas perdas salariais já somam mais de 70%. Nós temos dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais alguns professores que estão tendo as suas concessões de 20 para 40 horas negadas por conta do regime de recuperação fiscal. Então, para o governo Zema, o regime de recuperação fiscal é desculpa para a gente não conseguir expandir a nossa universidade, para a gente não conseguir valorizar os professores. Então, é uma luta de todos, é uma luta nacional, não é uma luta dos estados, é uma luta pela valorização do ensino público no nosso país. Como é sabido, o regime de recuperação fiscal foi implantado de maneira pioneira no estado do Rio de Janeiro e trouxe, né, uma pauta regressiva para os servidores do estado, entre eles os servidores das universidades estaduais ou do setor da ciência e tecnologia. Nós perdemos vários direitos desde que o regime de recuperação foi implantado. Um pouco antes teve o decreto de calamidade, que sustou vários direitos dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, e posteriormente uma agenda regressiva, né, com achatamento dos nossos salários e com a perda de direitos da aposentadoria, triênios, né, licenças, né, pecúnias que a gente tinha direito. Isso tudo foi travado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. As isenções fiscais é uma questão muito importante a ser acompanhada pelos docentes, em particular pelas seções sindicais do ANDES, Sindicato Nacional, nas estaduais. No meu estado, em Mato Grosso, o impacto das isenções fiscais sobre o orçamento é enorme. Para você ter uma ideia, no orçamento de 2025, já aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, as isenções fiscais são de 13,5 bilhões de reais, o que corresponde a cerca de 1/3 da receita do estado de Mato Grosso, da receita bruta. Isso tem um impacto muito grande no orçamento do serviço público.
portanto, tem um impacto grande também no orçamento da nossa universidade, da Unemat. E esse processo, ele se reproduz nos demais estados. Claro que essas isenções fiscais, elas são despesas, elas não são receita, o que significa que é efetivamente uma transferência de recursos do conjunto da população para aqueles que são beneficiados por essas isenções fiscais. A UEPA foi criada num contexto de avanço do neoliberalismo no Brasil em 1993. Em 94, o movimento docente começa um processo de articulação na universidade com uma grande assembleia para a criação do nosso sindicato. E em 99, o Sinduepa se torna uma seção sindical do Andes. A principal vitória a partir disso foi a criação do nosso plano de cargos, carreiras e salários, a partir de uma lei estadual que pôde estruturar a carreira docente da universidade e também a carreira dos técnicos da universidade. Com essa vitória, depois de 3 greves que ocorreram na universidade, foi possível, não é, conquistar alguns direitos para as categorias da universidade e também garantir um funcionamento dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão. Nós passamos por um processo de ataques profundos, não é, nessa década, que trouxe intervenção na universidade, que também foi uma luta importante contra a intervenção no âmbito da universidade, ferindo, né, a autonomia universitária. E também tivemos um processo intenso de ataques aos nossos salários. Nós ficamos com uma perda salarial muito extensa, que nos levou a uma greve em 2012, uma greve forte na universidade, onde a gente conquistou a isonomia salarial da categoria docente no estado do Pará, garantindo que a gente não tivesse um salário abaixo do piso nacional do magistério. Contudo, os ataques foram muito profundos e a gente veio desde então lutando para manter esse patamar salarial. A UEPA chegou a um processo de descaso muito grande, de descumprimento da nossa legislação, do plano de carreira, onde nós chegamos a ficar com uma fila de mais de 300 docentes sem progressão vertical. Depois de um longo período de greves, de manifestações e também um período onde a gente teve muita luta permanente junto à Assembleia Legislativa, junto aos governos do Estado, nós enfrentamos um processo e uma conquista que foi a garantir a progressão dos professores e também a ampliação de vagas, o que está permitindo a realização do concurso público. A Universidade do Estado do Pará se insere hoje em mais de 20 municípios e, nesses municípios, o movimento docente tem se fazido presente, levantando as bandeiras históricas do movimento docente, levantando as pautas centrais que são construídas nos congressos, nos CONADs do Andes Sindicato Nacional. A inexistência de recursos orçamentários suficientes para a garantia do tripé universitário inviabiliza a oferta de qualidade nesse processo de ensino. Compromete, portanto, o trabalho dos professores e professoras e, da mesma forma, compromete o processo de desenvolvimento das atividades de educação por parte dos estudantes da universidade. Em 2022, nós tivemos um ano que foi um marco muito importante para as lutas sindicais, principalmente da nossa associação, a ADUERN, o nosso Sindicato Nacional Andes. Nós aprovamos o nosso plano de cargos, carreira e salário, que foi colocado em evidência a partir de 17 de fevereiro de 2023. Entre os principais avanços que nós tivemos, podemos citar a manutenção da titulação como principal referência de progressão. Ela possibilita um percentual de acréscimo de 10% para, no caso, auxiliares, 25% para os assistentes e 45% para os doutores. Em relação aos níveis de progressão, é a cada 2 anos que nós temos as progressões. O nível por tempo, ele se dá de 2 em 2 anos. Isso acontece até o nível 16. Então, você entrando hoje na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, você consegue entrar no nível 1 com o salário base, que já está
contemplado com todos os auxílios que anteriormente nós tínhamos como apêndices para o nosso salário. Então, o nosso salário base incorporou basicamente todo o percentual que a gente tinha de ajustes de docência, prática, os trabalhos acadêmicos. Então, todos os tipos de auxílios hoje são incorporados no nosso salário base. Uma das principais lutas que nós tivemos foi a paridade entre os ativos e os aposentados. Os aposentados que não tinham titulação, mas que tinham tempo, até 2023, dia 17 de fevereiro, a gente vai ter aí o acúmulo do tempo de serviço de todos os aposentados que já estavam. E para os aposentados pós 17 de fevereiro de 2023, o acúmulo não vai acontecer, senão por meio de campanha salarial. Tivemos uma última campanha salarial agora, que está atrelada à nossa lei de autonomia financeira. A UERN tem autonomia financeira também compatível com o mesmo período 2022, uma outra luta muito grande da categoria e do nosso sindicato, a do UERN, junto com o Andes, da qual nós conseguimos hoje fazer esse tipo de deliberação e políticas e lutas junto à reitoria, dentro de um orçamento da qual ele não tende a regredir, sempre a progredir, enquadrado minimamente à taxa de inflação anual. Nós aprovamos uma campanha nacional em defesa das universidades estaduais e municipais, e agora distrital. Essa campanha foi renovada, aprovada no último congresso, para que tenha continuidade, na perspectiva de que a gente possa chegar a todos os lugares onde nós tenhamos docentes do nosso setor. A ideia da nacionalização da campanha, que tem agora dado uma grande visibilidade para as greves, para as lutas, para os fóruns, traz para a categoria a força e a ideia de como o nosso setor funciona e como ele atua dentro do Sindicato Nacional. Universidades estaduais municipais